Sejam muito bem-vindos ao Calma Mamãe, e esse vai ser o último vídeo do Agosto Dourado, mês dedicado à amamentação. E a grande verdade é que as gestantes são bombardeadas por uma ditadura do aleitamento materno. Mas o que elas não imaginam é o tamanho do peso e da cobrança que elas vão sofrer nos primeiros dias quando estiverem com o bebê em casa. E existem casos em que a mãe não pode ou não consegue amamentar. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu vou tentar desmistificar um pouco sobre esse assunto. Eu sou o Dr. Marlos Paca, pediatra neonatologista, e toda sexta-feira eu trago um vídeo novo aqui para vocês no Calma Mamãe. Sempre muito atualizado e trazendo orientações diretas, práticas, sem muita enrolação, para vocês aprenderem de uma forma bem fácil. E é óbvio que o leite materno é o melhor alimento para o bebê, por isso que é o ouro líquido. Vocês já estão cansados de ouvir sobre isso, eu já falei em diversos vídeos meus sobre isso, mas existem casos, por exemplo, que a mãe não pode amamentar. Mãe com HIV, HTLV, existem casos de câncer de mama, ou algumas medicações que a mãe toma, normalmente medicações psiquiátricas, e que ela não pode dar o leite dela porque essa substância passa pelo leite. Mas tirando essas mães que não podem realmente amamentar, existe o caso que é mais comum do que vocês imaginam. Eu já passei por isso dezenas de vezes, inclusive com amigos pessoais, com outros colegas, pediatras, em que a mãe tentou de todas as formas amamentar, procurou conhecimento, estudou sobre o assunto, tinha acesso à ajuda do pediatra, às vezes consultoras de amamentação, e mesmo assim ela não conseguiu. E ela sente uma sensação de ter falhado, uma frustração enorme por não ter conseguido até o último minuto amamentar o bebê como ela sempre ouviu falar que era o único jeito correto. E isso gera uma violência emocional, uma violência psicológica enorme para essas mães. E sem hipocrisia nenhuma, além da frustração e da sensação de culpa que ela tem, ela vai estar sendo julgada por todo mundo. É o pai, são as amigas, os familiares e muitas vezes até profissionais de saúde. E isso vai se arrastando por semanas em que essa mãe está totalmente descompensada, ansiosa, e isso prejudica ainda mais a produção de leite, e ela entende que ela não pode dar fórmula de jeito nenhum para o bebê, porque todo mundo ao redor tem essa doutrina, tem essa mentalidade, e isso vai se tornando uma coisa muito mais arrastada. E quando algum pediatra prescreve a fórmula e ela oferece essa fórmula para o bebê, é impressionante. A mãe sente um alívio emocional, como se ela tivesse um peso nas costas que a gente estivesse tirando, e esse bebê vai ficar alimentado, ela vai se sentir muito mais leve e vai mudar totalmente a experiência dela com o bebê em casa, de uma forma muito mais tranquila e muito mais saudável. E já está comprovado cientificamente que o vínculo da mãe com o bebê é o mais importante, é o que interessa no final de contas para ela desempenhar o papel dela como mãe, que é amar, proteger e cuidar. Isso não tem relação exclusiva com a amamentação. Pelo contrário, uma mãe que está muito nervosa, que está vendo o bebê chorando demais, que está com problema na amamentação, ou que está vendo na consulta que o bebê não está ganhando peso, isso pode afetar inclusive o vínculo dela com o bebê. E isso vai virando uma bola de neve que não tem necessidade. Então, de uma vez por todas, se o pediatra avaliar o bebê e achar que é hora de prescrever uma fórmula, um complemento para o bebê, não tem problema, gente, está tudo bem. Isso é inclusive para ajudar o bebê. A mãe não está fazendo nenhum crime, nenhum pecado, não precisa se sentir culpada e não tem que estar nem aí para a opinião dos outros. O que interessa é ela, o bebê e o pediatra. E muitas vezes vai ser uma amamentação mista, em que ela pode continuar dando o seio em alguns horários, que é super importante, porque do peito dela ela passa alguns anticorpos para o bebê,
e em alguns horários a fórmula. Mas, obviamente, o que não pode é a mãe fazer isso da cabeça dela. Às vezes, mães que não têm rede de apoio, são mães solteiras e estão com essa dificuldade, acabam optando por, da cabeça delas, começarem fórmula. Mas isso não pode. Agora, com o acompanhamento certo, o pediatra vai ajustar em cada caso qual a quantidade de leite de complemento que vai fazer, em quais horários. Pode ser que ele faça a fórmula só antes da madrugada, pode ser que ele faça cada dieta alternada entre o complemento e o seio materno, mas tudo isso é pensando no melhor para o bebê e para a mãe. Então, tirem isso da cabeça de uma vez por todas e aceitem se o pediatra tiver essa orientação para vocês. E no fim das contas, o que todo mundo deveria entender é que nós precisamos acolher essa mãe. Nós não devemos culpá-las pelas decisões que elas tomarem ou pelas limitações que elas possam ter nessa fase da vida. Porque, afinal de contas, ser mãe é muito mais do que amamentar o bebê. E se todo mundo ajudar e apoiar cada mãe nessa fase tão difícil, com certeza o bebê vai ser muito mais saudável e a família toda vai ficar muito mais feliz.